Em 1644, o Brasil era um território fragmentado, palco de uma disputa feroz entre Portugal e Holanda. O Império Português, há mais de um século na terra, enfrentava a ambição holandesa pelo açúcar. A guerra europeia se refletia aqui. Portugal estava sob domínio espanhol e a Holanda, inimiga da Espanha, atacava as colônias portuguesas. O açúcar brasileiro era o prêmio cobiçado. No meio do conflito, colonos luso-brasileiros defendiam sua fé e propriedades, enquanto indígenas e africanos buscavam sobrevivência e, às vezes, liberdade. Tribos indígenas se dividiam entre alianças com portugueses ou holandeses, cada uma buscando vantagem. Os africanos escravizados eram a base da economia do açúcar, e a guerra podia significar mudança ou apenas novos senhores. Os portugueses queriam expulsar os holandeses a qualquer custo, contando com colonos e parte dos nativos. Os holandeses, pela Companhia das Índias Ocidentais, buscavam modernizar e expandir seu domínio. A luta era militar, econômica e cultural. O Brasil estava no centro de uma disputa global. Cada cidade, engenho e floresta era um campo de batalha. O futuro da colônia era incerto, e todos os grupos buscavam sobreviver e prosperar. A tensão era constante, e alianças mudavam conforme os interesses. O mosaico de forças e ambições transformava o Brasil em um verdadeiro palco de disputas. A guerra não era apenas de armas, mas de identidades e sonhos. O destino do Brasil seria decidido nesse cenário de conflito, e 1644 seria um ano decisivo para todos. A invasão holandesa ao Nordeste foi estratégica, liderada pela poderosa Companhia das Índias Ocidentais. Em 1630, Olinda e Recife caíram, e o açúcar virou o grande objetivo. Para administrar, enviaram Johan Maurits van Nassau-Siegen, o Maurício de Nassau. Nassau trouxe cientistas, artistas e uma visão moderna. Recife se transformou. Pontes, palácios, jardins e o primeiro observatório das Américas surgiram. A cidade virou Mauritsstad, símbolo de progresso e tolerância religiosa. Católicos e judeus conviviam, algo raro na época. Mas o custo era alto, obras e exército pesavam no orçamento. A companhia queria lucros rápidos, não uma colônia modelo. Pressionaram Nassau a cortar gastos e cobrar dívidas dos senhores de engenho. O conflito entre a visão de Nassau e os interesses comerciais da Wick cresceu. As primeiras rachaduras do Brasil holandês começaram a aparecer. O sonho de Nassau de uma colônia próspera e tolerante estava ameaçado. A tensão entre progresso e lucro se intensificava. O futuro do domínio holandês ficava cada vez mais incerto, e a Era de Ouro começava a se desfazer. A vida sob domínio holandês era marcada por ambiguidade e tensão. Senhores de engenho recebiam crédito, mas viviam sob controle estrangeiro e dívidas crescentes. Muitos esperavam a chance de se rebelar, mantendo lealdade a Portugal e à fé católica. Nassau buscou alianças indígenas, prometendo respeito e armas, mas nem todos aceitaram. O equilíbrio entre tribos mudou, criando novas rivalidades. Os africanos escravizados continuaram sofrendo, mas a guerra abriu brechas para fugas e quilombos. Alguns conseguiram liberdade lutando por ambos os lados. Nas cidades, a convivência era desconfiada. No campo, ataques de guerrilha eram frequentes. Grupos de resistência formados por colonos, indígenas e africanos atacavam comboios holandeses. A resposta da companhia era violenta, com expedições punitivas. O contraste era claro: uma capital moderna cercada por uma zona rural em guerra. O cotidiano era de incerteza, resistência e adaptação. Em 1641, os holandeses conquistaram o Maranhão, mas a ocupação foi breve. A população local, liderada por Antônio Teixeira de Melo, organizou uma resistência feroz.
colonos e tribos indígenas formaram uma força de guerrilha, isolando os holandeses em São Luís. Em 1644, cercados e sem recursos, os holandeses se renderam e foram expulsos. Foi uma vitória construída com recursos locais e coragem. A reconquista do Maranhão foi a primeira grande derrota dos holandeses no Brasil. O evento inspirou esperança e mostrou que a resistência era possível. A vitória local serviu de exemplo para o restante do Nordeste. Os holandeses não eram invencíveis. A união de forças locais foi decisiva. O Maranhão livre reacendeu o espírito de luta e preparou o terreno para a grande rebelião em Pernambuco. Enquanto perdiam o Maranhão, os holandeses enfrentavam crise em Recife. Maurício de Nassau, pressionado pela Companhia das Índias Ocidentais, pediu demissão. Sua saída, em 1644, marcou o fim de uma era de tolerância e progresso. Os novos administradores eram rígidos e impopulares. Cobranças agressivas e menos tolerância religiosa aumentaram o descontentamento. Senhores de engenho, antes aliados, passaram a conspirar abertamente. O equilíbrio construído por Nassau desmoronou rapidamente. A política de austeridade uniu os inimigos da Uíque. O respeito por Nassau virou ódio à companhia. A colônia mergulhou em instabilidade. O vácuo de liderança acelerou a crise. Pernambuco estava à beira de uma explosão. A vitória no Maranhão e a saída de Nassau foram o estopim. Em 1645, eclodiu a insurreição pernambucana. Senhores de engenho, indígenas e negros se uniram contra os holandeses. Líderes como João Fernandes Vieira, Felipe Camarão e Henrique Dias comandaram a resistência. A guerra foi de emboscadas e cercos, não de grandes batalhas. O conhecimento do terreno foi decisivo para os patriotas. A administração holandesa, sem Nassau, cometeu erros fatais. O exército da Uíque, enfraquecido, não conteve a rebelião. As perdas no Maranhão e Pernambuco drenaram recursos e moral. A Holanda, envolvida em guerras na Europa, não enviou reforços. O Brasil holandês se desintegrava rapidamente. 1644 foi o ponto de virada que selou o destino da colônia. Os eventos de 1644 mudaram o Brasil para sempre. A expulsão dos holandeses uniu pela primeira vez pessoas nascidas na colônia contra um invasor europeu. Surgiu um sentimento de identidade local e pertencimento. A insurreição pernambucana virou símbolo de união multiétnica e resistência. Heróis como Felipe Camarão e Henrique Dias entraram para a história. A saída dos holandeses levou o conhecimento do açúcar para as Antilhas, iniciando o declínio do ciclo do açúcar no Brasil. A economia se reinventou e o eixo econômico migrou para o Sudeste. 1644 foi um divisor de águas, acelerou o fim da ocupação holandesa e iniciou profundas transformações. Revelou a força da resistência local e forjou uma identidade proto-brasileira. Os ecos dessa história ainda ressoam no Brasil de hoje.